Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Você que já conhece o canal, já sabe como funciona, mas para você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Sala de Trânsito. Todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente, em que nós apresentamos a ficha, fazemos alguns comentários e fazemos também alguns apontamentos necessários à compreensão das informações que estão nessa ficha. Então vamos lá para mais uma ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Dessa vez é a infração do artigo 244, inciso 1 do CTB. Para você que está ligado aí no dispositivo legal, de repente você deve estar pensando na questão do capacete, né? A não utilização do capacete. Não é bem esse enquadramento, até porque a ficha do capacete eu já gravei, está disponível aqui no canal. Mas bora lá dar uma conferida. A tipificação completa do enquadramento considera infração conduzir motocicleta, motonete, ciclomotor sem usar capacete de segurança. Beleza. Ou vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. Então a tipificação resumida desse dispositivo é conduzir motocicleta, motonete, ciclomotor sem vestuário aprovado pelo CONTRAN. No primeiro momento, até já fiz vídeo aqui no canal sobre o tema, mas aí vamos estudar detalhadamente a ficha. Eu acho que na sua mente, assim como na minha, vem a ideia, quando você pensa num vestuário de proteção para o motociclista, você começa a pensar em cotoveleira, joelheira, luva, bota, aquelas roupas, né, de couro que proporcionam uma melhor proteção e minimizam consequências em caso de queda, por exemplo. Então você pensa logo isso, né? Mas na verdade não tem nada na legislação de trânsito que regulamente um vestuário de proteção desse tipo, absolutamente nada. O que nós temos, na verdade, e aí está previsto nessa norma aqui, ó, que é a resolução 943 de 2022 do CONTRAN, é um colete retrorefletivo que é exigido para motociclista profissional. Quando eu falo em motociclista profissional, me refiro ao mototaxista e ao motofretista. O mototaxista é aquela pessoa que faz transporte remunerado de pessoas na moto, e o motofretista é aquela pessoa que vai fazer transporte remunerado de carga, de mercadoria, enfim, na moto. Então, para eles, existe sim um vestuário de proteção, que é o colete retrorefletivo. Qual o objetivo desse colete? É você melhorar a visibilidade desse condutor. Considerando que o profissional vai estar ali de dia, de noite, chovendo, enfim, na via pública, e a moto é um veículo menor, então se você tem esse motociclista com um colete retrorefletivo, obviamente a probabilidade de um aumento na visibilidade dessa pessoa por parte dos demais condutores é muito maior. Então você proporciona segurança para esse profissional. Essa é a lógica. Sei que tem alguns, não sei se é o seu caso, você está assistindo esse vídeo, você pode até discordar. Ah, tem sempre esse comentário. Isso aí é para o governo ganhar dinheiro e tal. Cara, a gente está falando aqui de segurança. Se você tem um item que pode aumentar a sua segurança, qual o absurdo nisso? Né? Não estou defendendo, estou trazendo uma interpretação, tá certo? De que, olha, se eu tenho um item aqui que pode melhorar a minha segurança, por que eu vou abrir mão dele? Pelo contrário, a lógica é que você incorpore aquilo ali ao seu uso para uma melhora na segurança. Tanto é que, lembra no início que eu falei? A gente pensa logo em cotoveleira, joelheira, luva, não é obrigatório. Mas se você puder utilizar, utilize. É um equipamento ali que a lei não te exige. Uma luva, uma joelheira, uma cotoveleira, uma caneleira, a lei não te exige. Mas se você utilizar, é melhor ainda para a sua segurança. Isso vai minimizar eventuais consequências ali, no caso de uma queda, por exemplo. Então, faço esse comentário inicial. O código de enquadramento aqui é o 70303, mas aí perceba que é um desdobramento, né? Porque você que é agente, você que é instrutor, você que está acostumado a estudar o tema, você é profissional da área, o código de enquadramento aqui do capacete é o 70301. Aqui a gente está falando da infração do vestuário, então é o 70303, tá certo? Essa infração ela é de natureza gravíssima, não tem registro de pontuação, isso é um erro aqui da ficha, tá certo? Eu já explico por quê. O infrator ele é o condutor, por que isso? Porque não se atribui responsabilidade ao proprietário, a infração é de responsabilidade do condutor. Claro que o condutor pode ser o proprietário, pode ser que você esteja conduzindo o seu veículo, mas é uma infração de responsabilidade do condutor. Isso faz com que, numa eventual infração, como ela pode ser constatada sem abordagem, numa eventual constatação dessa infração, de repente é outra pessoa que está conduzindo o seu veículo e cometeu essa infração, você pode indicar o real infrator. Isso se você não tiver indicado essa pessoa de maneira prévia no seu aplicativo da carteira digital de trânsito como sendo o principal condutor daquele veículo.
aí a responsabilidade já se atribui a essa pessoa. Quando a infração do proprietário, o dono do veículo é responsabilizado e não cabe, entre aspas, transferência de pontos. Aí não, aí a responsabilidade ela é do condutor, tá certo? Penalidade prevista é a de multa, como se trata de uma infração de natureza gravíssima, a multa é de R$ 293,47. E ó, por que é que não tem registro de pontuação? Porque temos essa outra penalidade aqui, ó. Suspensão do direito de dirigir. Isso mesmo. Essa infração por falta de vestuário, que nesse caso seria a falta do colete retrorefletivo para o mototaxista ou motofretista, além dessa multa, não tem registro de pontuação porque prevê a suspensão do direito de dirigir pelo período de 2 a 8 meses. Evidentemente, essa não é uma punição automática. Se o sujeito for autuado por isso aí, você tem direito à defesa e recursos. Mas se a punição for aplicada, você pode pegar de 2 a 8 meses. Uma vez suspenso, para voltar a dirigir, você precisa cumprir o prazo de suspensão, fazer o curso de reciclagem e a prova teórica no Detran para voltar a dirigir. Olha a bronca. E a competência para fazer esse tipo de fiscalização é de todos os órgãos de trânsito, seja ele órgão de trânsito do Estado, seja ele do município ou órgão rodoviário. Aí só tem a ver com a circunscrição, cada um fiscaliza nas áreas ou nas vias que estão sob sua circunscrição. Medida administrativa prevista é a retenção do veículo até a regularização, tá certo? E não tem recolhimento do documento de habilitação para essa infração, apesar de estar previsto no CTB, mas o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, em suas disposições gerais, que eu já gravei, tem disponível aqui no canal se você quiser dar uma conferida, ele não prevê mais o recolhimento do documento de habilitação para esse tipo de infração. E a conduta não caracteriza crime de trânsito. É infração, mas não é crime, tá certo? Vamos lá dar uma conferida aqui nas demais informações, né? Quando é que se autua por essa infração, quando é que não se autua, para a gente entender melhor essa conduta aqui, ó. Vamos primeiro para a coluna do quando autuar. Quando é que a legislação prevê o cometimento dessa infração? Temos duas definições aqui, ó. Primeiro, o condutor que dirige motocicleta ou motoneta, efetuando transporte remunerado, seja ele de carga ou de passageiro, que é o mototáxi ou motofrete, sem usar colete de segurança ou em desacordo com as especificações do CONTRAN. Essas especificações do CONTRAN, repito, estão na resolução 943 de 2022. Existe um padrão do colete, não é qualquer colete. Tem um colete padrão, inclusive certificado pelo Inmetro e tudo mais. Caso o colete não atenda essas exigências, caracteriza essa infração também. E o 2, ó, condutor que dirige motocicleta ou motoneta efetuando transporte remunerado de carga ou passageiro com colete de segurança encoberto. Quando é que socorre a infração nessa situação? Imagina, sei lá, são profissionais, como eu disse, atuam de dia, de noite, na chuva, né, máximo respeito, mas o que é que acontece às vezes? Tá à noite, tá mais frio, vai usar um casaco ali, uma jaqueta, enfim, e às vezes coloca esse casaco, essa jaqueta por cima do colete, e aí não faz sentido. Aqui nesse caso, o colete tem que ir por cima. Se tiver que colocar um casaco, uma jaqueta, enfim, coloca, mas o colete ele vai por cima, justamente para garantir a visibilidade. Esse é o grande objetivo aqui. Se ele tiver encoberto, também caracteriza essa infração aí do artigo 244, inciso 1, pela falta do vestuário. Aí vamos aqui para a coluna do quando não autuar. O pessoal que acompanha o canal já sabe, mas para você que está vindo pela primeira vez, está curioso nessa infração, tentando entendê-la melhor, esse quando não autuar é o seguinte, pessoal. As condutas especificadas aí abaixo, ou elas não caracterizam infração, seria um fato atípico administrativamente falando, ou vai ser infração. Só que em outro tipo infracional, que não o do artigo 244, inciso 1, que a própria ficha de fiscalização aponta para a gente qual seria. Então vamos lá dar uma conferida nessa coluna. Primeiro, quando é que não se autua no artigo 244, inciso 1, por falta de vestuário? É o condutor ou passageiro sem que o capacete esteja devidamente fixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate por debaixo do maxilar inferior, de tamanho inadequado, ou no caso dos capacetes modulares, sem que a queixeira esteja totalmente abaixada e travada. Nesse caso é infração. Só que lá no artigo 169 do CTB. Inclusive essa ficha já está gravada aqui também, disponível no canal, se você quiser dar uma conferida, tá certo? Segunda hipótese aqui, ó. Condutor ou passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado de cabine aberta e quadriciclo motorizado com capacete de segurança, quando exigível, sem estar certificado pelo Inmetro, sem a posição dos retrorefletivos, sem o selo ou etiqueta do Inmetro, ou que possua danos ou avarias. Nesse caso, a infração é no artigo 230, inciso 10 do CTB. Terceira situação. Condutor ou passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado de cabine aberta e quadriciclo motorizado sem capacete.
usando o capacete do tipo coquinho ciclístico EPI, com capacete não encaixado na cabeça ou com uso indevido. Nesse caso, a infração no mesmo artigo 244, no mesmo inciso 1 para o condutor, só que naquele outro código de enquadramento, o 703.01. Nós estamos na ficha do 703.03. Ou se for o passageiro, no inciso 2 do artigo 244 CTB, no código de enquadramento 704.81. Temos aqui ainda outra situação: condutor ou passageiro de motocicleta, motonete, ciclomotor, triciclo ou quadriciclo, com capacete de segurança e utilizando viseira ou óculos de proteção sem boas condições de uso, viseira ou óculos de proteção em posição que não dê proteção total aos olhos, aquele caso de viseira que não está abaixada corretamente, viseira ou óculos de proteção com película, que não pode, viseira em padrão diverso do cristal no período noturno, de repente uma viseira fumê à noite, que não pode, tem que ser no padrão cristal, óculos de sol, óculos corretivos ou de segurança do trabalho, em substituição ao óculos de proteção, ou ainda com um capacete do tipo modular, com a queixeira levantada e deixando os olhos sem a proteção da viseira. Nesse caso, autua no mesmo artigo 244, tanto condutor quanto passageiro, só que no inciso 10 para o condutor e no inciso 11 para o passageiro. E aí, mais uma situação aqui de não se autuar nesse enquadramento, que seria o condutor passageiro de motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo, ciclomotor, se estiver utilizando capacete sem viseira ou óculos de proteção. Aí também vai lá no artigo 244, inciso 10 ou 11. E ainda aqui, o 6, condutor com calçado que não se firme aos pés, autua no artigo 252, só que no seu inciso 4. Essa é a ficha de fiscalização de todas elas. Acho que esse inciso 10 também já gravei, e já gravei essa questão do calçado também. Vocês podem dar uma conferida aqui no canal. Trago aqui ainda, pessoal, nas informações complementares, um desenho ilustrativo do colete retrorefletivo. Isso aqui é uma referência que consta lá na resolução 943 de 2022 do CONTRAN. Lá nós temos essa previsão legal e algumas especificações técnicas relacionadas ao colete retrorefletivo, tá certo? Aí deixa eu voltar aqui com vocês para a gente falar sobre as definições e procedimentos. Temos 3 observações aqui que precisam ser consideradas pelo agente da autoridade de trânsito no momento da fiscalização, que é o seguinte: primeiro, triciclo ou quadriciclo automotor de cabine fechada não é obrigatório o uso do capacete de segurança se cumpridas as condições estabelecidas na regulamentação do CONTRAN. Aí, em relação a capacete, tem a resolução 940 de 2022 do CONTRAN, tá certo? Aí você dá uma conferida se você quiser. Tem vídeo aqui no canal em que eu falo sobre essa resolução, caso você queira dar uma conferida. Segundo, não é infração o condutor conduzir o veículo descalço. Isso aqui é uma situação que também consta na ficha do artigo 252, inciso 4 do CTB, fato atípico, administrativamente falando. E terceiro, no caso de triciclo de cabine fechada ou quadriciclo circulando em rodovia, também autuar no artigo 187, inciso 1 do CTB, quando for o caso. E por fim, nós temos aqui os exemplos de informações que devem constar no campo de observações do auto de infração. Se você acompanha o canal, você já sabe, a gente tem esse posicionamento, mas aí trago para você que está vindo pela primeira vez. O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, em suas disposições gerais, ele estabelece que não é obrigatório o preenchimento do campo de observações do auto de infração, salvo se a ficha de fiscalização trouxer de forma expressa a necessidade de preenchimento do campo de observações em razão das peculiaridades daquela infração. Às vezes é um tipo infracional aberto. Não é o caso dessa ficha. Nós temos um posicionamento diferente. Claro, se o agente não preencher legalmente, está correto o auto de infração, levando em consideração o manual em vigor, mas, do ponto de vista doutrinário, nós discordamos desse posicionamento do CONTRAN. Deveria sim, todas as autuações, ter o campo de observações preenchido com a descrição daquilo que o agente da autoridade de trânsito constatou efetivamente. Ali o auto de infração, guardadas as devidas proporções, é a acusação. Então ela tem que estar pormenorizada no auto de infração. Você confere segurança jurídica. Não é o posicionamento do CONTRAN. O CONTRAN entende que só em casos específicos é que é obrigatório o preenchimento, mas fica aí nosso posicionamento. Aí ele tem uma observação aqui apenas, um exemplo: o condutor efetuando transporte remunerado de passageiros sem usar colete refletivo, que seria o caso aqui do mototaxista, que estaria fazendo o transporte passageiro sem usar o colete, e aí caracterizaria essa infração. Mas está aí a ficha de fiscalização completa dessa infração por falta de vestuário do artigo 244, inciso 1, que assim tem essas peculiaridades, de você achar que é um determinado tipo de vestuário, quando na realidade
a gente está falando de outro e somente para condutor profissional, e aí vale essas observações. Se você quiser ter acesso a essa ficha aqui no manual e a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é muito fácil, ó. saladetrânsito.com/mbft, o link está na descrição desse vídeo. Lá você consegue encontrar todas essas fichas sem precisar baixar nada, instalar nada, tudo online de forma gratuita, e na ficha, se já tiver o vídeo gravado, fica lá o link disponível para você assistir, caso você queira ver a ficha explicada detalhadamente, tá certo? E se você quiser ter acesso ao manual no seu celular, lá tem a opção também de você fazer o download para o seu celular, para o seu tablet, para o seu computador, para a sua máquina de escrever, para o seu pager, para o seu walkie-talkie, Walkman, enfim, fique à vontade lá. Você tem essa possibilidade. E se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe. Deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço e até a próxima.